o professor Rafael Fonteles, secretário de Fazenda. Eu vou falar com ele sobre outros assuntos, mas quero pegar esse gancho para saber a opinião dele sobre esse assunto. Doutor Rafael, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite aos telespectadores. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Tudo bem. Tudo em paz. O senhor viu a reportagem? E isso é fato aqui no Piauí também? Olha, pelas notícias que nós temos, também já há essa inflação no setor de alimentos, especificamente no arroz, já tem sido percebida. Né? O que é um fenômeno nacional que tem a ver com boa parte da produção sendo destinada, dos alimentos de forma geral, para exportação, não há mais uma regulação dos estoques e aumentou a demanda, naturalmente, com o consumo derivado do auxílio emergencial. Então, isso afeta realmente a política de preço. É claro que o PROCON, o Ministério Público, tem que saber separar o joio do trigo, realmente aquilo que é fruto de um desequilíbrio de oferta e demanda e aquilo que é realmente um sobrepreço desregulado, né? Então, realmente esse fenômeno começa a chegar aqui no Piauí. Inclusive, a decisão hoje do Banco Central de manter a taxa de juros sem novas quedas tem a ver com a Selic mantida em 2% ao ano, tem a ver com esse fenômeno de início de aumento da inflação. Isso é sazonal? Passa? Aí que está. Depende de uma série de fatores, Pedro. Então, é muito precipitado afirmar se essa vai ser uma tendência, porque esse é um problema que o mundo todo vive. Um aumento da liquidez em função da pandemia, com os programas de injeção de recursos na economia, o Brasil também o fez. Se isso vai ter um efeito realmente na inflação ou não, se isso é absorvido internamente. Então, é muito cedo para afirmar se essa é uma tendência passageira, como eu vi alguns técnicos do Ministério da Economia defendendo, ou se é algo permanente. Temos que observar as próximas semanas ou meses para dar um diagnóstico correto. Outra pergunta, isso pode contaminar outros produtos? Você diz... E no preço também. Mas é isso que eu estou colocando, né? Isso já está afetando o preço dos alimentos. Isso já está a uma média no Brasil, que a inflação de alimentos já supera 20%. De incremento, né? A inflação de alimentos, que compõe a cesta do IPCA. Então, realmente é algo que tem que ser observado nos próximos meses para saber se é uma tendência ou se é uma sazonalidade derivada apenas, né, da questão de um desequilíbrio momentâneo da oferta do produto e da demanda que está maior em função, principalmente, do auxílio emergencial. Mas não está em falta não, arroz. Tem muito arroz. É o que eu ouço dizer, né? Eu falei com alguns produtores, já há uma preocupação com o estoque futuro. Inclusive, essa questão da importação de arroz já é algo que já está endereçado. A questão é quanto tempo demora para chegar arroz importado. Então, pode sim haver no Piauí também alguma crise de desabastecimento, como já ocorre algum racionamento. Então, repito, é um momento de alerta, de preocupação, mas esperamos que tudo ocorra bem. Quem diria, né? O Brasil importar arroz. Doutor Rafael, eu tenho acompanhado a sua movimentação. O senhor tem andado muito com o governador nas obras. O que é o Pro-Piauí? Que projeto é esse? Qual é a proposta dele? A que se propõe? Perfeito. O Pro-Piauí, na verdade, é o conjunto dos investimentos públicos que serão realizados nesse período de recuperação econômica. Pedro, nós sabemos que depois de uma crise econômica forte como essa, a maior da economia brasileira, da história da economia brasileira, não tem nenhuma política que funcione melhor do que o investimento público. Isso o mundo já aprendeu em crises anteriores. Então, o governador Wellington Dias, ciente disso, resolveu ampliar o programa de investimentos, dado que o dever de casa, do ponto de vista de equilíbrio fiscal, foi feito, ou seja, as condições hoje do Tesouro, né, elas são mais favoráveis para isso, combinando com recursos adicionais que o Estado do Piauí teve, como é o caso do precatório do Fundef e como é o caso das operações de crédito que começaram a ser destravadas novamente, como é o caso da operação do BRB. Então, nós teremos um volume de recursos de cerca de 6 bilhões de reais em 3 anos, dos quais 3 bilhões de reais já no caixa do Estado, para fazer investimentos em basicamente 7 áreas. Na área mais social, melhor dizendo, você tem 4 áreas, 4 eixos, que é educação, 1 bilhão e 700 milhões aproximadamente,
um recurso do precatório do Fundef, que já está em caixa. Na área da saúde, são cerca de 300 milhões, entre obras e equipamentos. Só a nova maternidade é mais de 100 milhões de reais. Está em caixa para você também? ter. A maior parte, sim. Porque parte é recurso de OGU, parte é a contrapartida do Estado, que já está depositada também. E outra parte são os equipamentos. Emendas, principalmente, do deputado saudoso, deputado Assis Carvalho, e a deputada Iracema também colocou. Bom, saúde, então, nesse sentido. Há uma área social, chamada Pró-Social, que é coordenado pela vice-governadora Regina Souza, que é o atendimento às populações vulneráveis, com segurança alimentar, com abastecimento de água, com fomento a micro e pequenos empresários. Até 50 milhões de reais serão disponíveis em linhas para micro e pequenos empresários, lá na agência de fomento, com o Dr. Luiz Carlos Everton, e também na área de fomento, né, a estágio, a bolsas para estudantes carentes, dentro da área do pró-social. Você ainda tem a área do pró-segurança, investimento de cerca de 100 milhões, principalmente na aquisição de viaturas e no vídeo monitoramento. Nós teremos realmente uma central de comando e controle. É sensacional esse prédio do vídeo. Já está em processo de licitação, já foi autorizado, aprovado o modelo, conduzido pela Secretaria de Segurança, o delegado Carlos César. Esteve aqui, ele explicou tudo. Explicou aqui, certamente ele deu uma aula, como deu essa aula para nós também, na hora que aprovamos isso no Conselho Gestor. Bom, isso é o chamado área social, o eixo social do Pró-Piauí. E você tem um eixo econômico, que é basicamente investimentos em infraestrutura e atração de investimentos privados. Porque você sabe que quando você traz um investimento privado, ou quando há um interesse de um privado investir no agronegócio, ou investir na parte de geração de energia, transmissão de energia, o Estado tem que fazer uma série de incentivos na área fiscal, ter um bom ambiente de negócio, na junta comercial, na Secretaria de Meio Ambiente. Tudo isso tem que ter uma coordenação para que essa atração de investimentos realmente aconteça. E na parte de infraestrutura, como eu dizia, nós vamos ter mais de 1,5 bilhão de reais em infraestrutura. Então, são rodovias, vamos recuperar todos os 6.500 quilômetros de rodovias estaduais, além de concluir as últimas 3 rodovias que faltam para ligar as cidades asfaltadas. É importante dizer, Pedro, quando o governador Wellington Dias assumiu o governo em 2003, só tinham 66 cidades ligadas por asfalto. Hoje tem... Ou a BR ou uma PI chegando na outra. Só 66 cidades tinham isso. Hoje tem 221. Faltam 3, que é a cidade de Rio Grande, que nós devemos, o governador deve inaugurar ainda este ano, Pavo Sul, Rio Grande. A cidade de Guaribas, que nós visitamos recentemente, inclusive o governador concedeu entrevista, já está na metade. Então, Guaribas seria a 223. Ali é uma parceria, né? É verba federal e parte verba estadual, mas é executado pela Secretaria de Transportes. Como, assim, a maioria dos grandes empreendimentos, você tem o recurso estadual como contrapartida de um recurso federal. Isso sempre foi assim. E, por último, a cidade de Morro Cabeça no Tempo, que o governador, dentro dos próximos 15 dias, deve dar ordem de serviço para fazer a estrada de Curimatá para Morro Cabeça do Tempo. Então, rodovias, mobilidade urbana, nunca se fez tanto asfaltamento urbano e calçamento urbano nas 224 cidades do Piauí. E, por fim, na área também de água, né? Barragens, adutoras, sistemas de abastecimento d'água. Então, tudo isso é dentro do Pró-Piauí. Então, o Pró-Piauí, resumindo a pergunta que você me fez, Pedro, é esse programa de investimentos neste momento de recuperação econômica que vai até 2022, depois dessa forte crise econômica que nós tivemos. Sobre pagamentos. Pagamentos de servidor, da Folha, pagamentos do Estado, enfim. Está no Pró-Piauí também? Não, na realidade, o Pró-Piauí é relativo aos investimentos. Isso não impede, né, outras ações no ponto do funcionamento regular da máquina. Então, recentemente antecipamos o 13º salário, devemos em breve, se Deus quiser, anunciar uma tabela de pagamentos do servidor, a tabela normal mais encurtada, mais curta. Como era antes? Como já chegou a ser um tempo, e até mais curta. Se Deus quiser, a gente vai alcançar. Se Deus quiser, um dia a gente vai alcançar ainda nesse mandato do governador Wellington Dias. Além de uma regularidade maior no pagamento do custeio. Eu não sei se você conhece os fornecedores de forma geral do Estado, mas houve uma melhora muito significativa
nesses últimos meses, né, em colocar praticamente todas as contas em dias, o pagamento das empresas de terceirização, das empresas de locação, o pagamento do custeio normal, água, energia, telecomunicação, tudo em dia, as empresas todas recebendo o pagamento em dia. A gente até pede, se tiver ainda algum caso pontual, que entre em contato com a Secretaria de Fazenda, porque aí certamente é um equívoco, né, um erro da parte da empresa contratada, porque o Estado está cumprindo regularmente as suas obrigações com relação às empresas terceirizadas. Essas 3 cidades que o senhor falou aí, Boa Cabeça do Tempo, Rio Grande e Guariba. Guariba, né? São as 3 que faltam. Começou, é as outras. Não, Guariba Rio Grande já está no finalzinho, falta menos de 10%, já está chegando isso. Eu disse que vai ser inaugurada. Essa vai ser dada a ordem de serviço. Essa só conclui em 2021. São quantos quilômetros, o senhor sabe? Eu acho que são cerca de 50 quilômetros, 40... Da cidade para a BR? Não, da cidade de Curimatá, onde já chega o asfalto, até a cidade de Morro Cabeça no Tempo. De Curimatá, por que dentro. É bem então. No extremo sul do estado. A ligação é essa, de Curimatá para Morro Cabeça no Tempo. Porque as outras cidades da região do extremo sul já têm o asfalto. Júlio Borges, Avelino Lopes, todas elas já têm uma ligação asfáltica. Falta ainda para Morro Cabeça no Tempo. Doutor Rafael, eu sei que não é da sua pasta, mas eu vou perguntar, porque tem a ver também, que é coisa de imposto. O caso da Coca-Cola, pegou o governo de surpresa, o governo sabia que ia fechar a fábrica? Olha, na realidade, o que eles levaram para o governador Wellington Dias é que, em função da fábrica ser relativamente antiga, em função da crise econômica, tiveram que reduzir o quadro de funcionários e a produção aqui. Então, caiu, se não me engano, dos 600 funcionários, 100 seriam demitidos. Não alegaram nenhum problema de parte do Estado, qualquer questão até de incentivo fiscal, porque isso a gente faz de forma regular com os empreendimentos industriais aqui do Estado. Então, claro que é uma notícia muito negativa, reflexo, obviamente, dessa crise econômica que talvez não tenha mostrado ainda sua face mais severa. Porque, Pedro, quando você tirar os auxílios, e esses auxílios têm data para acabar. Tem prazo, né? Tem prazo para acabar. Aí sim é que nós vamos ter a real dimensão dos efeitos dessa crise econômica. Porque, veja, o governo deu auxílio emergencial para os trabalhadores que perderam a renda, que já está diminuindo de 600 para 300 reais já nesse mês, e já acaba em dezembro. O governo ofereceu o apoio para as empresas não demitirem, ela pagaria o salário dos trabalhadores. Isso também acaba nos próximos 2 meses. E esse incentivo relativo a fomento, a empréstimo, está demorando demais a chegar na ponta. Então, a gente tem um receio do que vai acontecer quando esses auxílios se esgotarem. Então, a gente espera que realmente o mundo já tenha superado a pandemia definitivamente, com a questão da vacina ou com a questão de algum remédio, porque, caso contrário, a situação será pior do ponto de vista do desemprego. Então, é uma preocupação que nós temos, inclusive levantamos essa discussão já no Concefaz, o governador Wellington Dias já levou no Fórum dos Governadores, que essas medidas de fomento, de incentivo, devem permanecer por mais tempo. O ano de 2021 será um ano bastante desafiador por causa disso. Eu vou ter uma economia deprimida em função da crise e sem mais contar com os auxílios. Então, realmente é uma preocupação que nós temos, mas, claro, temos que acompanhar os próximos meses, os indicadores econômicos, se realmente a recuperação vai ser em V, porque enquanto está os auxílios, você está com um cenário alterado por causa dos auxílios. E depois que eles saírem, como vai ficar? Essa é uma questão importante. Teve um fato aí que foi surpresa, não sei. Foram sequestrados 70 milhões do Estado para a pré-católica. O que houve? Olha, na realidade, a gente está lutando, Pedro, para haver, do mesmo jeito que houve a suspensão das dívidas, das operações de crédito, há um projeto de lei no Congresso para suspender o pagamento de precatórios estaduais, exatamente para ajudar estados e municípios. Então, o Estado do Piauí estava aguardando, obviamente, que isso fosse deferido e ainda estamos lutando, né? Mas, como não houve ainda o deferimento, o Tribunal de Justiça, corretamente, fez o bloqueio de uma conta que já teria que ser paga de qualquer jeito. Então, está tudo em ordem agora. Vai ser mantido o calendário proposto antes? Não, foi pago. Então, o Tribunal de Justiça bloqueou exatamente o valor que a gente estava suspendendo, aguardando a decisão do Congresso Nacional. Só que o Congresso não decidiu ainda. Tem também uma ADIM, que está sendo relatada pelo ministro Fux, se eu não me engano,
sobre esse mesmo tema, pedindo para suspender o pagamento de precatórios neste ano, deixar para o ano que vem. Mas não foi deferido ainda esse pleito. Muito bem. Conversei aqui com o Dr. Rafael Fonteles, secretário estadual de Fazenda, que agradeço pela atenção.